Meus estimados irmãos da fé que acompanham o programa Evangelho Diário nesse momento, saúdo a todos carinhosamente. Meditaremos o texto do dia 10 de julho de 2021, sábado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Sagrado Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo basta ser como seu mestre, e para o servo ser como seu senhor. Se ao dono da casa eles chamam de Beelzebu, quanto mais aos seus familiares. Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis muito mais do que pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está no céu. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Gente, os textos que temos ouvido ao longo dessa semana são textos missionários. A missão cristã, no início da igreja, era uma missão altamente difícil pela perseguição, tanto dos judeus como pelo Império Romano. Então, os textos são elaborados para ajudar os discípulos a vencerem o medo da missão. Eu diria, atualizando esse evangelho, que hoje nós não temos tanto medo da missão. Talvez nós temos comodismo em relação à missão. E eu retomo aqui um elemento do Evangelho de Mateus, que, como tenho dito, carrega uma intensidade de narrativa. E eu tomo esse elemento para dizer a negação de Jesus, nossa em relação a Ele, e dele em relação a nós. Sabemos, é claro, que Deus não despreza ninguém, porém, creio que Deus pede uma certa fidelidade à missão. Creio que é necessário nós pensarmos que, se a gente abandona a caridade, se a gente esquece quem sofre, se a gente não se preocupa com quem precisa da nossa ajuda, se a gente não relembra o sentido do Evangelho, será que nós não estaríamos também negando Jesus e, assim, por iniciativa própria, nós estamos recusando o plano que Ele preparou para a nossa vida? Creio que seja uma reflexão importante. É claro que Deus ama, é claro que Deus perdoa, sem dúvida alguma, mas creio que uma fé que, sabendo disso, sabendo das exigências do Evangelho, sabendo da dimensão da caridade que Jesus tanto insiste, usa esse argumento dizendo que Deus quer apenas curar, cuidar e beneficiar alguém. Usando esses argumentos, recusa-se à missão, não se empenha pelo próximo. Creio que, nesse caso, quem incorre nessa situação, incorre em pecado, incorre em erro, incorre em uma não compreensão do Evangelho. Então, a missão, apesar de difícil nos primórdios da igreja, ela continua válida hoje, e mesmo não tendo medo, tendo, creio, um comodismo em relação à missão, creio que a cobrança de Jesus, ela continua. Nós acreditamos sim na misericórdia divina, mas nós não podemos, acredito, cair num vazio de missão, achando que, esquecendo o pobre, esquecendo o Evangelho, esquecendo o serviço ao outro, nós vamos agradar a Jesus. Creio que não. Creio que é preciso, apesar dos nossos limites, um empenho na missão. Porque é evangélico e está na raiz da nossa igreja essa exigência missionária. Que venha sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
vocês todos que acompanham o Evangelho Diário, o nosso pedido para que consigamos chegar a mais pessoas com esse trabalho de evangelização. O pedido do Padre é: se inscreva no nosso canal do YouTube, curta os vídeos também no nosso canal de YouTube, curta a página do Facebook e nos siga no Instagram. Todos, Paróquia São Pedro, Apóstolo de Alfenas. Nos ajude na divulgação e na evangelização.